Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e agora a gente vai ter a nossa segunda aula sobre o tema peixes. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas adaptações características dos peixes, incluindo a flutuação, respiração, osmorregulação e migração. Nós vamos começar falando hoje sobre a flutuação. A flutuação é possível graças à ação de um órgão denominado bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão localizado mais na parte dorsal do peixe. Ele se comunica com o esôfago por meio de uma estrutura denominada pneumoduto. O peixe ele consegue controlar a quantidade de gases no interior da bexiga natatória e com isso ele consegue manter determinados níveis na coluna d'água. É claro que aquelas espécies que ocorrem em grande profundidade não necessitam então da presença dessa bexiga natatória. Então esse é um órgão fundamental para o animal manter a flutuabilidade de maneira que ele consegue economizar energia. E a movimentação vai ser realizada então pela ação da musculatura e também das nadadeiras. Outro tópico que é importante nos peixes e que a gente precisa falar um pouquinho é a respiração. A grande maioria dos peixes tem a respiração branquial. Tá? Então eles vão utilizar as brânquias, como ilustrado aqui nessa imagem, para retirar o oxigênio da água. Na verdade, para fazer o processo de troca gasosa. Então, como é que funciona uma brânquia de um peixe? Aqui, como vocês podem ver, as brânquias são compostas por vários filamentos que partem dessa estrutura aqui denominada arco branquial. E cada um desses filamentos eles possuem uma série de lamelas. Essas lamelas elas são altamente vascularizadas e quando a água passa entre essas lamelas, é aí que ocorre o processo de troca gasosa. Lembrando que a troca gasosa nada mais é do que a retirada de oxigênio da água e eliminação do CO2 para o meio externo. Tá? Esse processo ele vai ocorrer no que nós chamamos de um processo fluxo contra corrente, ou seja, a água em um sentido e a movimentação sanguínea no sentido contrário. Isso ocorre para maximizar a retirada de oxigênio da água. Aqui nessa imagem ao lado vocês conseguem ver então os arcos branquiais, de onde partem os filamentos branquiais e cada um desses filamentos vão ter então aquelas lamelas onde ocorre o processo de troca gasosa. Tá? Então a grande maioria dos peixes eles utilizam esse sistema aqui respiratório e muitas espécies possuem uma estrutura denominada opérculo que protege as brânquias então, já que elas são compostas por um tecido bastante sensível. Entretanto, atualmente ainda existem algumas poucas espécies de peixes que são capazes de fazer a respiração do tipo pulmonar. Tá? Muitos desses peixes eles têm tanto a respiração branquial quanto também a pulmonar. Nesse caso aqui, a gente vai ter o pulmão conectado à faringe e esse oxigênio ele vai ser engolido para esse pulmão, que é uma estrutura altamente vascularizada e que vai fazer o processo de troca gasosa, como essas imagens ilustram aqui. Tá? Então, esses animais eles podem sim respirar num ambiente terrestre. Eu trouxe como exemplo aqui a piramboia. A piramboia é uma espécie que ocorre na América do Sul e é um peixe pulmonado, é o único peixe pulmonado que ocorre aqui na América do Sul. Aqui vocês têm uma imagem da piramboia, ela é um actinopterígio, mas ela tem esse corpo aqui delgado, né? E que ocorre então na bacia do Amazonas. Então, uma espécie ocorre na bacia do Amazonas, em alguns rios que costumam secar em determinados períodos do ano. Então, quando isso ocorre, esse animal se enterra na lama e passa a utilizar então a respiração pulmonar nesse momento. A partir do momento que as águas retornam no período de chuva, o animal passa novamente a viver nesse ambiente aquático utilizando as brânquias. Então, o nome desse peixe é piramboia. Como eu falei para vocês, ocorre na bacia do rio Amazonas. Outro aspecto importante que é conveniente a gente comentar sobre os peixes diz respeito à osmorregulação. Eu trouxe aqui uma pequena revisão de aulas anteriores antes da gente falar um pouquinho como que os peixes lidam com esse processo de osmorregulação. Algumas espécies elas podem ser isotônicas. Isso significa dizer que o ambiente interno dessas espécies elas possuem a mesma concentração de solutos que o meio externo. Isso significa igual. Alguns peixes cartilaginosos, como alguns tubarões e arraias, têm essa característica. Então, esses animais eles não precisam osmorregular. Porém, existem algumas espécies que são hipotônicas. Nesse caso, o ambiente interno ele possui uma concentração de solutos menor que a externa. Hipo significa menor. Aqui, nesse caso, são os peixes de água salgada. Então, a água salgada tem uma concentração de solutos maior que o meio interno do peixe. E existem alguns outros peixes que são hiper
hipertônicos. Esses peixes aqui, eles têm um ambiente interno com uma concentração de solutos maior que o ambiente externo. Aqui nós representamos os peixes de água doce. E como é que esses peixes lidam? Como é que eles lidam com essa situação? Então aqui, para começar, vamos analisar os peixes de água doce. Tá, e quais são os problemas que um peixe de água doce tem para a osmorregular? Bom, no caso dos peixes de água doce, a água ela vai entrar por osmose nas brânquias, que obviamente são estruturas permeáveis, já que eles necessitam ser para fazer o processo de troca gasosa, e o sal vai ser perdido por difusão. Então tem algumas adaptações que esses peixes necessitam para conseguir sobreviver nesse tipo de ambiente. A primeira delas é uma adaptação nos rins. Então eles vão ter o quê? Os glomérulos grandes e desenvolvidos, justamente para processar essa água e gerar uma urina bastante diluída. Então eles eliminam uma grande quantidade dessa água aqui na urina. Além disso, células especiais localizadas na região das brânquias reabsorvem íons de sal que são perdidos por esse processo aqui de adaptação. Tá? Então essas aqui são algumas adaptações que esses peixes de água doce necessitam para conseguir sobreviver nesse tipo de ambiente, considerando que eles são hipertônicos. Já os peixes marinhos, eles são hipotônicos, então eles têm uma menor concentração de solutos no meio interno em comparação com o meio externo. Então, que tipo de problema que eles vão enfrentar? Eles tendem a perder água para o meio externo e adquirem sal, adquirem esses solutos. Tá? E como é que eles vão solucionar esse problema? Os íons de sal eles são secretados por células especiais das brânquias, então eles vão eliminar sal pelas brânquias. Tá? E ao mesmo tempo, eles vão eliminar também esse sal pela urina. Ao contrário do que nós vimos nos peixes de água doce, a urina tende a ser bastante concentrada nos animais marinhos. Isso porque eles vão conseguir dessa forma economizar água, já que um dos problemas que eles enfrentam é essa perda excessiva de água. Então notem que esses peixes eles têm diferentes tipos de adaptação conforme o tipo de ambiente que eles vivem. Peixes de água doce precisam lidar com problemas diferentes, portanto, daqueles peixes de água salgada. E, por fim, o último tema que a gente vai abordar nessa aula de hoje é a migração dos peixes. Muitos peixes eles são considerados diádromos, são aqueles peixes que migram entre rios e o mar. Esses peixes diádromos eles podem ser de dois tipos, aqueles que são anádromos, então eles vão viver no mar, mas eles vão se reproduzir na água doce. Acho que o exemplo mais famoso de todo mundo é o salmão. Tá? Então o salmão ele vive no mar e depois ele sobe a água doce para se reproduzir. E também tem aquelas espécies que são catádromas. Tá? Essas espécies elas vivem na água doce, mas elas se reproduzem no mar. E como exemplo nós temos as enguias. Tá? Então as enguias elas vão passar boa parte da vida delas na água doce, mas vão se reproduzir no mar. Então a gente tem esses dois tipos aqui de migração nos peixes. Eu trouxe com mais detalhes aqui a migração mais famosa de todas, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a do salmão. Tá? Então como é que funciona o salmão? O salmão, os indivíduos juvenis, eles vão nascer na água doce. Então, a partir do momento que eles nascem na água doce, eles vão começar o processo de migração deles descendo esses rios. Tá? Então eles vão descer esses rios até atingir os mares. Né? E lá no mar eles vão crescer, vão se desenvolver. Eles tendem a passar de 3 a 4 anos no oceano fazendo esse processo de crescimento. Então, a partir do momento que eles vão se reproduzir, eles vão novamente subir os rios. E o curioso é que eles retornam ao mesmo rio onde eles nasceram para a reprodução. Tá? Então eles vão subir esse rio, e aqui a gente tem vários documentários que mostram, né, os peixes subindo, passando por diversas adversidades até atingir o local de reprodução. E a partir do momento que eles chegam nesse local de reprodução, eles vão acasalar, vão então produzir os ovos e na sequência os adultos morrem. E aí o processo se inicia. Aqueles juvenis que eclodirem, eles vão descer novamente o rio e passar por todo esse processo de crescimento e desenvolvimento no mar. A partir do momento que chega a etapa de reprodução, eles vão subir novamente esse rio para se reproduzir. E aí algumas alterações que a gente pode causar nesse rio, como por exemplo uma construção de barragem, podem impedir que parte dessas espécies ou desses indivíduos retornem ao seu local de reprodução e consequentemente não consigam mais se reproduzir. Isso pode sim gerar algum tipo de impacto para algumas espécies. Tá? Então é uma adaptação bastante interessante também que a gente encontra em muitos peixes.
E por fim eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, que é um peixe que ocorre aqui na região do Brasil chamado peixe elétrico ou enguia elétrica. Ele tem o nome popular de poraquê e o nome científico de eletróforos elétricos. Aqui nesse vídeo a gente pode ver o peixe na margem de um rio sendo atacado por um jacaré. A partir do momento que o jacaré tenta predar esse organismo, ele libera uma descarga elétrica que acaba matando esse jacaré. O problema, a ironia, é que essa descarga elétrica faz com que o jacaré contraia a musculatura e morda ainda mais forte esse peixe. Então aqui, infelizmente, ambas as espécies acabaram morrendo. Mas é uma adaptação bastante interessante que acaba protegendo esse animal contra a predação. Então, na aula de hoje, nós vimos que os peixes possuem uma série de adaptações para viver em ambientes aquáticos. Antes comuns, hoje em dia poucas espécies de peixes são pulmonados. E essas poucas espécies são distribuídas apenas em 3 continentes, na América do Sul, na África e na Oceania. Além disso, diferentes adaptações evoluíram nesse grupo para a manutenção do equilíbrio osmótico. O fato é que essas adaptações são tão bem sucedidas que hoje os peixes são considerados o grupo mais rico em termos de número de espécies dentre todos os cordados. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!